Olá todo mundo, estamos aqui para mais um vídeo do Salecast e estamos aqui entrevistando o professor Danilo Pecciota. Eu estou aqui com o meu colega. E aí, gente, eu sou Arthur. E o ilustre Danilo. Eu queria cumprimentar a todos, que é com imenso prazer que estamos aqui conversando sobre a matemática, que é a coisa mais bonita do mundo. Então, Danilo, vamos lá. Você é um professor que está aqui há muito tempo. Eu gostaria que você introduzisse como que foi sua carreira até aqui, como que você chegou até o colégio e como você se sente estar aqui por tanto tempo, porque você já deu aula para muitas turmas e como é que foi a experiência? Realmente, tempos atrás eu não imaginava que estaria aqui hoje, porque eu sou formado em engenharia química, sou aposentado já como engenheiro químico, morava em Lorena, minha terra, passei por outras cidades nesse caminho, mas o destino quis que eu viesse parar em Resende e agradeço a Deus por isso, porque é um imenso prazer de estar aqui em Resende. Deixa eu contar para vocês. Aconteceu meio que por acaso, porque eu, sendo engenheiro, a empresa que eu trabalhava foi à falência e eu fiquei desempregado. E quando eu fiquei desempregado, uma amiga minha falou: por que você não vai dar aula? Eu falei: mas dar aula? Eu acho que eu não tenho vocação para isso não. Eu sou muito tímido, como é que eu vou encarar uma sala de aula, né? Mas, de tanta insistência, eu fui. E, por destino, amei, muito bom dar aula. E comecei em Lorena, minha terra, mas como é que eu vim parar em Resende? Nunca imaginei que isso fosse acontecer, né? Eu estava em Lorena, dando aula no Colégio Salesiano de lá, Colégio São Joaquim, funciona junto com a Unisal, né? Isso em que ano, mais ou menos? Isso em 1999. Caramba! Bastante tempo, hein? Bastante. Vocês não tinham nem nascido ainda. Mas é interessante porque eu estava lá dando aula no Colégio São Joaquim e uma amiga lá, uma professora, falou para mim: Danilo, está precisando de professor lá em Resende, fala com o Mário, na época era o Mário Dias, né, o diretor. Eu falei: tá bom, vou ligar para ele. Liguei para ele e falei: vem aqui para a gente conversar. E aí o que acontece? O Mário é casado com a Vera, que é de Lorena, e que era muito amiga do meu pai. Aí vim aqui junto com meu pai, já saí daqui empregado, dando aula, né? Mas o importante é saber que o destino quis que eu estivesse aqui, né? Então, encarei aquilo com muita vontade, com muita determinação e com o tempo fui pegando mais aula em outros colégios. Quando eu vi, eu estava 100% em Resende dando aula. Fiquei 5 anos viajando de Lorena para cá. Caramba. Mas aí chegou um tempo e falei: não, vou mudar para Resende. E tá feliz aqui desde então? Ah, sim, muito, muito. Eu adoro a Resende. Dar aula aqui é muito bom. É interessante porque a gente vê esses cenários onde que a gente tem uma possibilidade que você teve de vir para cá e tudo mais. Você nunca sonhou que algo assim teria acontecido, então às vezes esses chamados que vêm pra gente que acaba que no final dá pro bem, né? Porque a gente vê que caramba, como se o destino estivesse nos chamando e tudo mais. Principalmente uma questão que a gente pode até dizer que é meio vocacional, né? Esse tipo de coisa. Exatamente. Eu creio muito nisso. Que acho que Deus mostra o caminho para você e você tem que estar atento para agarrar essas oportunidades que Ele te dá. Deus sabe o que faz. Minha fé em Deus é inabalável. E como é que foi para você se formar na engenharia? Tipo, foi uma tarefa simples? O que você achou? Não é nada simples. Vocês que têm essas dificuldades, né, que a gente vê enfrentando o ensino médio, não imaginam que lá no ensino superior isso é exponencialmente maior. Então, as dificuldades são muito grandes. Você tem que ter muita força de vontade e vocação para aquilo que você está fazendo. Que, aliás, eu sempre costumo dizer para os meus alunos para escolher profissões que forem do gosto deles, não pelo gosto da família ou para ganhar dinheiro, para ser rico, nada disso. Para
porque você vai ser um bom profissional se você fizer aquilo que você gosta de fazer, que você tem prazer em fazer. E se você seguir esse conselho, né, que eu dou, garanto que você vai ser muito feliz. Mas aí, ô Danilo, você tinha falado lá de uma parte, eu queria até perguntar mais sobre isso, que você falou que quando você começou a dar aula, você era mais tímido, tipo, como é que foi a primeira vez? Assim, quando você entrou numa escola para começar a dar aula de matemática. É interessante a pergunta, porque realmente com a minha timidez eu não pensava que fosse fazer. Primeiro dia que fui dar aula, foi assim, meu coração disparava, né? É que nem a gente quando tem um ano novo de aula, né? Exatamente. Então é aquela preocupação, né? Mas, como eu falei do início, né? Entregue na mão de Deus, Ele sabe o que faz. E é interessante porque hoje em dia você é bem mais aberto, né? Você desenvolveu esse interesse, assim, de dar aula, no sentido de que você hoje em dia, você fala alto, você projeta a voz e tudo mais, nos chama a atenção de uma forma que nem dá a entender que você era tímido no início, né? Então, isso muda muito. Se você olhar para trás, se vocês tivessem a oportunidade de conviver comigo antes, vocês iam realmente notar essa diferença. Mas uma coisa eu garanto para você, quando eu entro na sala de aula, eu me transformo. Você transforma? Você vê como um local diferente. Parece que eu incorporo uma nova personagem. Mas por que isso acontece? Porque eu amo a matemática. Eu acho que o interesse carrega muito isso de tipo, caramba, eu me dedico muito a fazer com que as pessoas ao meu redor se interessem pela mesma coisa que eu, né? Você busca esse lado. E outra coisa também que eu acho que é muito importante é a vocação e a vontade que eu tenho de ajudar. Entendeu? E você sendo professor, você está ajudando o aluno. E quando você vê o progresso do aluno, o sucesso do aluno, aquele ex-aluno que você encontra na rua, ou aquele que manda mensagem, você vê que vale a pena você se dedicar. É muito bacana isso. Outra coisa também que eu queria perguntar, depois que você começou a dar aula lá em Lorena mesmo, você quis continuar com a engenharia química depois ou você parou de vez quando começou a dar aula? É interessante também. Quando eu estava em Resende já, dando aula, surgiu uma oportunidade, eu trabalho como engenheiro. Eu trabalhei aqui em Resende, acho que uns 2 anos, e aí já estava tempo de aposentar, eu me aposentei como engenheiro e continuei no meu rumo, tentando ajudar os meus alunos. E você conseguiu suceder nisso muito bem, né? Porque, hoje em dia você é um dos professores que o pessoal mais elogia daqui. Isso eu acho muito legal. Mas aquilo que eu te falei, o começo foi difícil, porque desenvolver esse lidar com o aluno, deixar de ser tímido, né, na hora de conversar com o aluno, na hora de dar aula, no começo é difícil. Mas quando você gosta do que faz, realmente você se entrega, você agarra a mão de Deus que Ele te leva. Já teve algum momento onde que um aluno falou que queria seguir a mesma carreira que você por sua causa, ou algo parecido? Já aconteceu muitas vezes isso. E, inclusive, uma coisa muito interessante que poucas pessoas sabem, né? Que uma vez estava dando aula, terminou a aula, a menina veio trazer um bilhete para mim. E nesse bilhete, ela falou para mim, não leia agora, deixa para ler em casa. Eu, como não sou muito ansioso, né? Eu guardei o bilhete e fui ler em casa. E nesse bilhete ela dizia que ela tinha abandonado a ideia de suicídio por minha causa. Caramba. E uma coisa que eu nunca imaginei que eu estivesse ajudando essa pessoa sem saber, né? É verdade. É interessante. Isso eu não imaginava que eu ia ouvir isso. É porque geralmente a gente perto dos professores em sala de aula, a gente realmente fica muito próximo deles porque acaba tornando uma relação de amizade, né? Deixa de ser de professor e aluno e passa a ser amizade, sim, porque a gente passa muito tempo próximo um do outro e a gente não é ensinado só a matéria, a gente não aprende só matemática com você, a gente aprende como ser uma pessoa melhor, ter um caráter melhor, ser alguém resolvido com a vida. Então,
acaba que esse tipo de coisa pode acontecer, só que ainda por cima pega, né? Tipo, caramba, deve ser estranho pensar, nossa, a coisa que eu ensinei auxiliou alguém a ter um rumo para a vida, né? Então, tipo... É interessante essa sua fala, porque, por exemplo, uma colega de vocês me falou, eu passo muito mais tempo com você do que com meu pai. Mas é verdade, a gente está assim em contato, vocês são como se fossem meus filhos. Então, realmente, eu passo mais tempo com vocês do que com minhas filhas, entendeu? Então, e é legal porque eu me entrego nisso, nessa vontade de transmitir a vocês não apenas a matemática, mas principalmente como viver, buscando sempre uma evolução. E não é evolução apenas técnica, mas principalmente evolução moral. Mas como que, tipo, você acha que a matemática ela consegue ajudar na nossa vida, assim? Tipo, porque muita gente tem essa rixa com a matemática, né? Tipo, isso não é de agora. Porque, tipo, caramba, a matemática é a pior matéria de todas, não consigo entender a matemática e tudo mais, o que eu vou usar isso na minha vida? O que você acha disso, assim, você como professor? Realmente é difícil de entender, né? Porque a matemática é uma das ciências exatas, né? E ciências exatas, para as pessoas em geral, é uma coisa fria, né? Calculista. E, no entanto, eu não sou nada disso, né? Eu não sou frio. Dá pra ver. Eu tenho muitos sentimentos e os alunos percebem isso. Sim. Vocês podem dizer melhor que eu, como vocês percebem, que eu tenho sentimentos e que quanto mais você se dedica para ajudar, você é ajudado. Então é uma troca de, como eu estava falando com vocês agora há pouco, existe uma troca de energia entre nós. Eu passo uma energia assim, tentando ajudá-los, e vocês também me passam energia de saúde, de vontade de viver, coisa que também eu tenho, que acaba absorvendo de vocês também. Porque a gente tem aula com você, por exemplo, dá pra ver que quando começa a aula você tá animado, tá entusiasmado para poder ensinar. Assim, como você disse, você habita uma outra personalidade, assim, você parece uma outra personagem. Daí, tipo, você chega lá na aula, assim, não é só matemática, tem o envolvimento. Assim, você é uma pessoa muito organizada. Por exemplo, o quadro, quando você vai fazer, dá pra ver que ele não é só pra ensinar, dá pra ver que tem um toque pessoal ali pra gente poder ver e ficar com vontade de saber mais sobre. Não, isso é verdade, porque inclusive muitas pessoas falam, isso é muito... Inclusive numa formatura, a aluna fez o discurso, né, e uma homenagem que eu estava recebendo, ela falou isso, que eu, super organizado, Danilo, não é que eu sou super organizado, eu procuro fazer as coisas de uma maneira cada vez melhor, porque qual é o sentido da vida, né? A vida é evolução, nós estamos aqui para evoluir, e a gente tem que agarrar essas oportunidades que Deus está nos dando e tentarmos ser pessoas melhores em todos os sentidos, principalmente moralmente, né? Que a gente tem que estar sempre procurando ajudar aquelas pessoas mais necessitadas. Então tem que estar sempre estendendo a mão. Mesmo se, por exemplo, você tiver uma situação de rixa com alguém, ou então algum grupo de pessoas não gosta de você, é bom você, mesmo assim, estender a sua mão, obviamente no seu espaço, né? Porque se essas pessoas não têm interesse de conversar com você, é por conta de alguma coisa que elas não gostam em você. Só que mesmo assim é importante, caso elas peçam ajuda, então o momento chamar, você estender a sua mão para poder ajudar elas, porque assim você vai estar praticando uma boa ação e você vai conseguir mostrar que a vida vai muito além de altos e baixos, porque você vê, cara, o ser humano é energia, sabe? A gente tem que transbordar isso para outras pessoas, então é uma coisa muito importante levar isso em consideração, em qualquer cenário. Isso é verdade, concordo com você plenamente. Nós somos movidos por energias. Aliás, o que é Deus, né? Deus é uma energia, né? Fantástico. Então, se somos filhos de Deus, nós somos filhos dessa energia, né? Então a gente só tem fagulhas de Deus, né? Então, gente, bola para frente, pensamento positivo, fé, sabe? Uma coisa interessante que a gente... Se agarrar nesses pensamentos. Sim. Como você bem falou, parece que nem um colega de vocês me falou, até comentei na sala de aula. Danilo, quantos cafés você toma por dia? Por quê? Por causa do meu pique, da minha energia, apesar da minha idade, eu não me sinto nem um pouco cansado, pelo contrário, como eu falei, eu entro na sala de aula animado,
sabe? Fala, aquilo- moçada! É isso aí, não, eu estou aqui para ajudar, então eu vou ajudar, não importa se tem muita gente, se tem pouca gente. Já cheguei a dar aula para um aluno numa sala com animação. Uma amiga minha uma vez falou para mim: Danilo, eu te conheci, sabe como? Eu estava passando no corredor da escola, escutando você falar com animação. A hora que eu passei, eu vi que você estava dando aula para um aluno. Mas é isso, fazer com vontade. Bem, uma pergunta, mais uma pergunta que eu queria fazer também. Na verdade, assim, como que você descobriu que você, na verdade, queria a área de engenharia química? Olha só, quando eu estava no ginásio, que hoje vocês chamam de ensino fundamental 2, né? Porque antigamente era primário, ginásio, colégio, né? Nossa! Era tudo diferente. Mas, então, quando eu estava no ensino fundamental 2, né? Eu tive um professor de matemática muito bom. Até então, eu não tinha me despertado para matemática, para ciências exatas, né? E, no entanto, esse professor me cativou. E aí, eu criei aquele gosto a mais da matemática. Por isso que acabei gostando da matemática. E é interessante você notar que quanto mais você estuda, mais você aprende, mais você vai ter vontade, mais gosto por aquilo. Sim. Entendeu? Muita gente que eu vejo, muito aluno que fala que não gosta da matemática, porque não entende, não aprendeu. É verdade, porque eu, por exemplo, eu gosto bastante de matemática também. Você Mas entende é aquele caso. Eu tenho mais prazer pela matemática mesmo quando eu tô acertando, sabe? Eu também fico frustrado quando eu tô errando, mas eu sempre procuro corrigir. É que o ser humano não gosta de errar, né? Você vê a nossa natureza, assim, a gente gosta de estar certo. Então, você vê, a matemática é uma matéria complexa porque coloca a gente bastante para pensar. E a gente, na idade que a gente está realmente, que é a idade que o pessoal mais tem rixa com matemática, é uma idade onde a gente pensa que está certo em tudo, sabe? Porque a adolescência, assim, ela é um período da vida de transformação. Então, a gente vê a matemática, caramba, eu tenho que pensar tanto para poder atingir esse resultado, eu não vou conseguir, sabe? Porque a gente vê esse novo alvo, a gente tenta atingir ele de um jeito, mas quando a gente vê que a gente errou no meio do caminho, a gente às vezes recua e já desiste, sabe? Mas olha, eu tenho notado que muitos alunos têm uma certa dificuldade, uma barreira, um bloqueio com a matemática, porque ele tem dificuldade. Eu já ajudei muita gente assim. Não pense que você veio aqui para acertar. Você veio aqui para aprender. E errar faz parte do processo. Quem é que acerta tudo? A perfeição não existe. É o que eu costumo dizer. Quem era perfeito foi crucificado. Então, o que a gente tem que fazer? Buscar evoluir, aprender com o erro. Aprender com o erro é uma coisa importante. Quem não erra nessa vida? A gente tem que se perdoar, entender que a gente tem que insistir para consertar. Sim. E se a gente errou, é aprender, evoluir, porque a gente está em constante aprimoramento, né? E, assim, a própria matemática é uma matéria de evolução, porque você vê, tipo, você vai corrigir uma prova de um aluno, você pode ver um meio diferente de resolver o problema, de resolver uma questão que você não tinha pensado antes. Então, é uma constante evolução de raciocínio, onde que você mesmo, como professor, pode saber coisas novas. Não, inclusive foi bom você falar isso, porque eu fico me lembrando que algumas vezes eu percebi aluno resolver um exercício de uma maneira diferente do que eu tinha feito. E eu achei bacana, porque a gente aprende também com o aluno. E muitas vezes também cheguei e falei para o professor: olha aqui, ó, o colega de vocês, fulano de tal, ele fez dessa maneira, eu vou mostrar para vocês. Gostei da ideia. Eu acho bacana a gente adotar essa ideia dele. Por que não copiar os bons exemplos? Não é verdade? Sim. É verdade, né? Pela matemática sempre tem mais de um meio para poder resolver o problema, né? Por exemplo, não sei se vocês viram, vocês devem ter visto, né? Que teve uma menina que ela fez uma fórmula para resolver raiz quadrada. Não sei se vocês viram. Eu já Uma cheguei a ver. criança assim do ensino fundamental que fez, agora eu não vou lembrar o nome dela, que fez uma fórmula para poder resolver as raízes quadradas de uma forma mais aproximada, né? Acho que é Juliana, fórmula da Juliana. Inclusive, não sei se vocês sabem, né? O Gauss. Gauss Jordan. Pois é. O Gauss, ele elaborou a formulinha para calcular a soma da PA.
Sim. Eu contei a historinha para vocês. Dos sistemas lineares, né? Ele era criancinha, ainda pequeno, dentro da sala de aula, dando trabalho, né, para a professora, para fazer o aluno ficar quietinho. Eu falo para ele, você vai fazer isso aqui para mim, pensando que ele fosse ficar a aula inteira lá. Em 5 minutos ele passou para ela a formulinha, que ele deduziu. Parece até coisa de série, né? Exatamente, parece série. Mas é assim, a gente está cercado de almas evoluídas, né, que vieram aqui para esse mundo para melhorar. É interessante você ver esse raciocínio de você estar sempre aprendendo com a correção dos alunos, porque, por exemplo, você vai corrigir uma prova, né? Você que tem bastante prova para corrigir. Você vai lá e você vê a lista de provas que você tem que fazer e você vai corrigindo, e o aluno que você corrigiu por último não vai receber a mesma nota do que você corrigiu no início se você corrigiu uma prova por uma, né? É por isso, por esta razão, que a minha correção de prova não é por prova, é por questão. Eu pego a primeira questão e corrijo de todo mundo. Segunda questão, de todo mundo. Aí é de maneira tal que você vai procurar ser o mais justo possível em comparação com todos os alunos. Para não correr esse risco de chegar na última prova, você corrigir diferente do que da primeira que você corrigiu. É porque você viu métodos diferentes, eu posso considerar isso, aquilo. E é uma coisa interessante, porque conforme a complexidade do exercício, tem várias maneiras de se fazer, então demora muito tempo para corrigir, mas eu não esquenta a cabeça disso não. Eu vou perder tempo, mas eu vou tentar ser justo com o aluno, com todos eles. Eu gosto desse seu jeito de pensar, acho bem interessante. Esse jeito mais imparcial, né? Exatamente. E depois eu não procuro nem olhar aqui o nome do aluno, não. Para não ter... porque por fulano de tal você faz, vai ajudar mais, aquele menos. Não, eu quero ser imparcial. Uhum. E assim, você acha que... Assim, a gente vê vários temas de matemática ao longo dos anos e tudo mais. É uma matéria muito grande, porque você vê matérias como história, geografia e tudo mais, é muita revisão. Porque a gente aprende um tanto de um conteúdo, vamos supor, no 5º ano, daí no 6º ano a gente aprende o resto, daí no 7º ano a gente aprende o resto, chega no ensino médio é mais revisão do conteúdo que a gente já viu. Já a matemática não. Matemática dá pra ver que a gente está constantemente aprendendo algo novo, assim. E... É interessante, assim, pra você, tipo, todo ano ter que repetir, ensinar o mesmo conteúdo de novo e tudo mais. Você já notou uma diferença? Você ficou, caramba, eu adicionei isso esse ano que eu não tinha falado nos anos anteriores, assim, tipo... Não, isso acontece constantemente, porque eu não vou repetindo o que eu estou fazendo sempre, não. Acho que quem fica parado é poste, né? Então, o que acontece? Eu estou sempre em evolução também, mudando aqui, mudando ali, aperfeiçoando. Inclusive agora, que vocês estão no novo ensino médio, é totalmente diferente do ensino médio anterior a vocês. Então, está tudo novo, tudo diferente. O que eu estou fazendo hoje nem se compara com o que eu fiz ontem. Então, isso é muito bom, porque a gente está sempre evoluindo. Eu adoro poder estudar, aprender. Como eu falei, nós estamos aqui nessa vida para aprender, né? É interessante, porque tem matérias, por exemplo, eu antes de querer seguir o meu sonho, eu queria ser professor de filosofia. Por quê? Porque filosofia é uma matéria diferente, que você consegue dissertar de maneira diferente todos os anos e tal, porque você está constantemente aprendendo novos conceitos, logicamente tem a sua base, né? Então, ver que você como professor de matemática, que é uma matéria bem linear, assim, de um certo modo, tenta diferenciar todo ano, é uma coisa bem interessante. E também outra coisa importante dizer, meu pai foi meu professor de sociologia. E foi? Ele era formado, né, em filosofia, ciências e letras, né? Mas eu acho bacana, a aula do meu pai, não é porque é meu pai não, mas era fantástica, sabe? Não é a minha área, mas eu adorava ver a aula do meu pai. Do mesmo jeito que eu adorava muitas aulas que não eram da minha área. Eu tive um professor de português que inclusive era locutor de rádio. Nossa! Ele tinha uma voz assim maravilhosa. E ele transmitia, dava uma aula, sabe, muito bacana, muito legal. Então, a gente tem que apreciar também as outras áreas, né? Eu aprecio, acho bacana a aula. Eu tive aula de história com uma professora maravilhosa lá em Lorena, cara. A professora, você viajava com ela. Ela contava aquelas histórias antigamente, parece que você era transportado junto com ela. Então é bacana isso, eu acho muito legal. Não é só a matemática que eu gosto, não. Só que eu prefiro a matemática, né? Mas realmente, professores maravilhosos eu tive, de outras áreas.
Bem, outra coisa também que eu queria perguntar na sua época escolar, assim, você tinha uma facilidade com a matemática? Como é que era? Ou você tinha dificuldade também? Não, eu sou uma pessoa normal, não sou, não sou um gênio, não. Eu tive imensas dificuldades, inclusive como eu contei para vocês, esse professor que me cativou, até hoje eu lembro o nome dele, professor Ariovaldo. O qual? Ariovaldo. Ariovaldo, diferente. Mas então... Ele que me cativou, aí comecei a estudar mais, comecei a aprender mais, aí eu vi, poxa, quanto mais eu aprendia, mais eu criava o gosto pela matemática, mais eu vi, pô, que bacana, né? Aí você vai fazendo, se sentir, você vai evoluindo naquilo. Mas então no começo, antes de você descobrir que queria engenharia, você não tinha tanta facilidade com a matemática? Não tinha. Qual matéria, assim, dentro da matemática, você lembra de você ter muita dificuldade? Eu me lembro bem quando fui fazer mestrado. Tinha uma cadeira que era... esqueci o nome agora, daqui a pouco eu lembro. Mas era uma matéria que era... não tinha números. Mas era matemática sem números. Era só letras. Não é que é só letras. Era provar que, demonstrar que. Entendeu? É só demonstrações, provas. Então, era a minha maior dificuldade. Por que isso? Porque era uma matéria oriunda do curso de matemática pura, né? Uhum. E eu fiz engenharia, que é diferente da matemática. Né? É mais cinemática. Porque a matemática, a engenharia, ela aplica a matemática, né? Então, você vê aquela funcionalidade. Agora, a matemática, o curso de matemática é mais abstrata. Então, é muito mais difícil. Eu senti uma certa dificuldade nisso. Aí, ó, vocês aí que têm dificuldade na matemática abstrata, sigam o exemplo do Danilo aí, que ele também tem dificuldade nisso. Eu sou uma pessoa normal. Não sou nada diferente de vocês. O que eu costumo dizer, qual a diferença minha para vocês? É a experiência. Só o conhecimento. Eu ia falar a idade, mas... Não, então, mas pela idade eu sou mais experiente do que vocês. Não é verdade? Não tem nada diferente de vocês. Já passei pela cadeira de escola que vocês sentam, já tive minhas dificuldades, estudava. Agora, eu te garanto, quando eu comecei a fazer engenharia, a matemática me ajudou muito porque, sabe, eu só tirava nota boa. Então, aí eu vi que realmente eu estava no caminho certo. Mas assim, como que hoje em dia, no dia de hoje, assim, alguém que não quer seguir o caminho da matemática vai usar a matemática? Pois é, interessante, né? Tem muita gente que pensa que vai fazer o curso tal, não vai precisar da matemática. Minha filha, por exemplo, foi fazer medicina veterinária, chegou lá num belo ponto lá que tinha que usar matemática. Falou, pai, aqui matemática, e agora? Falei, pois é, matemática não serve para nada. Será? Pois é. E eu ouço muito isso, matemática não serve para nada. Poxa, a matemática está no nosso cotidiano. Para que eu vou usar Bhaskara? Pois é, mas Bhaskara é uma coisa. A matemática, como você mesmo falou, é um volume grande de conteúdos. E um conteúdo puxa o outro. A matemática é uma bola de neve, né? Você vai um conhecimento aqui, outro ali, vai somando. Não são conhecimentos estanques, separados. Não, eles se entrelaçam, têm ligações. Já aconteceu de, por exemplo, eu ter que estudar para uma matéria de matemática, não vou me lembrar direito qual era, mas eu me lembro bem de eu assistir, tipo, da aula 1 até a aula 29 e não entender nada. E, tipo, aí eu fico, cara, outras pessoas já devem ter se apoiado nos mesmos sapatos que eu nessa situação. Então, é interessante como que a matemática ela é realmente uma bola de neve, porque você tem que aprender algo desde o início para poder se aprimorar. Eu já vi alguém comentando, como é que eu vou estudar matemática desde o começo? Não tem começo. O começo é a sua dúvida. Você tem dúvida, você pesquisa. Inclusive, olha só, uma coisa que eu já constatei ao longo do tempo é que o grande problema dos alunos, principalmente lá no ensino médio, é no ensino fundamental. No fundamental? Porque o problema está lá atrás, porque ele não aprendeu o básico. Aquele básico que vai fortalecer a construção da bola de neve. É como se você construísse uma casa sem alicerce, sem a base. A parede vai cair. Aí acontece com os alunos. Eu consigo me relacionar com isso, porque, por exemplo, vamos supor, você coloca uma prova na minha mesa agora, falando, calcule o volume da piscina. Cara, eu dificilmente vou conseguir resolver, sabe? Porque eu não me lembro dessa matéria que a gente viu no quarto, quinto ano, sabe? Então é uma questão de que eu passei de ano na época, passei, só que eu não vou me lembrar agora por quê? Porque eu não estou usando. Então, tipo, tem uma matéria que você fala,
que eu vou usar minha vida inteira assim, que seja talvez até puxado mais para física ou algo parecido, que você avalie, caramba, você vai usar nem que seja no subconsciente. Mas olha só, não está escrito na testa de ninguém que o cara vai ser sempre fazer um tipo de curso, vai ser sempre aquilo ali. Eu, por exemplo, sou engenheiro e hoje eu sou professor de matemática. São coisas diferentes. Eu já vi também, eu conheço um amigo meu, o Arthur sabe quem é, o cara é professor de física e é advogado. É o pai dele. Sim, pai. Trabalha comigo. Por isso você brinca, né? Exatamente. O pai dele é professor de física lá, junto comigo lá. Eu de matemática, ele de física e ele é advogado. Você vê coisas diferentes, bem, sabe? E potencialmente ele usou a matemática também na advocacia, né? Sim. E também ele sabe a matemática, porque a física emprega a matemática. A matemática, aliás, é uma ferramenta usada na física, na química, na biologia. A biologia também tem probabilidade, na genética. A gente vê, por exemplo, até na física, tipo, você vai fazer uma baliza de um carro, você no subconsciente você vai analisar o ambiente e você vai acabar conseguindo fazer a baliza. Então, é um cálculo matemático que você faz na cabeça no subconsciente, porque você vê o volume do carro, você vê a distância que você tem que ficar e tudo mais. Então, de certo modo, você está usando uma matemática que você aprendeu há um tempo atrás lá no fundo. Então, não é um cálculo sem base. Você teve uma base de ensinamento e você está aplicando agora, mesmo não sendo na prática, né? É verdade. Outra coisa que estou me lembrando aqui agora, já que você falou de espaço, né? Geometria espacial, né? Um grande problema que eu via com muitos colegas meus lá na engenharia era o desenho técnico, que você tem que ter visão espacial, né? Porque você tem que imaginar uma peça de todas as formas, com as vistas frontal, de elevação, de perfil, e saber como construir. Então, era muita dificuldade. Eu me lembro até um colega lá que brigava com o professor de desenho porque não conseguia enxergar. Você tem alguma dica para alguém aperfeiçoar isso, caso tenha dúvida? É prática. Prática? É estudo. Aliás, o grande problema hoje em dia é o estudo, porque o aluno pensa que ele vai passar de ano sem precisar estudar, só assistindo aula. Estou mentindo? Verdade. Eu tenho muitos alunos assim, que eles só frequentam a aula e acham que ali está muito bom, vai fazer uma prova de boa. Eu não estou incluso, tá? Pelo menos eu tento não estar. Mas é verdade, hoje em dia eu vejo muito isso, em muitas escolas. Então, não tem segredo. O segredo é estudar. Você tem alguma dica para estudar matemática em geral? Alguém mais jovem pode estar assistindo assim? Como eu disse, né, o grande problema está lá no fundamental. Então, o aluno que tem dificuldade aqui hoje no ensino médio, procura sanar aquela dificuldade que ele tem lá do ensino fundamental. Pega, estuda a parte, aquilo lá vai fazer falta para ele. É como que eu falei, a bola de neve, a bola vai estar cheia de buraco, a casa que está construída sem um alicerce. Ele tem que consertar isso. Você tem uma pergunta mais? Sim. Perguntar mais alguma coisa. Na verdade, a pergunta que eu ia fazer é se você tem alguma dica pra gente que está saindo da escola agora nesse ano e vai fazer algum curso, mesmo que não seja de exatas, qual que é a sua dica pra gente? Olha só, terceiro ano. Eu me lembro muito bem que um colega de trabalho, inclusive trabalhou aqui no Salesiano, ele falava muito isso, que o aluno de terceiro ano tem que penar, tem que pastar, tem que sofrer. Por quê? Porque é o ano do vestibular. Então, nesse ano, ele tem que esquecer de tudo, esquecer de namorar, esquecer de tudo, de jogar. Por quê? Porque ele tem que se dedicar para ele obter sucesso lá no vestibular, lá no Enem. E na prática você vê a galera fazendo isso? Hã? Na prática você vê o pessoal fazendo isso? Poucos, muito poucos. Alguns realmente fazem. Inclusive, não sei se vocês se lembram, né, na Expo Salé. Então, eu me encontrei novamente com uma ex-aluna e ela estava me contando, sabe, o quanto que ela conseguiu ser ajudada naqueles conselhos que eu dava para ela, que ela procurou sempre estudar, se focar, esquecer de outras coisas que atrapalham, sabe, o estudo, e justamente naquele momento mais importante da vida dela. Hoje ela está bem. Então, é importante. Está cursando o quê? Hã? Está cursando o quê, você sabe?
Jornalismo. Jornalismo, legal. Entendeu? Então, a pessoa tem que entender que ela está plantando para o futuro. Acho que o mal da humanidade hoje em dia é não entender qual é a justiça de Deus, que você planta banana aqui, você vai colher banana lá na frente. Então, se você não plantar o seu estudo, a sua dedicação, o que você vai colher? Então não tem atalho para isso. Não tem. Não existe, sabe? Não existe mágica. Entendeu? As coisas não caem do céu. Existe esforço. Existe esforço. Deus ajuda sim, mas quem trabalha, quem estuda para aquilo, quem se foca naquilo. Então vai ser ajudado sim. Agora, já vi aluno me estudando e pensar, eu vou rezar para Deus me ajudar. Meu Deus. Cadê a justiça de Deus? O Deus vai te ajudar sem você ter feito a sua parte? Mas assim, vamos supor que alguém decida tomar o caminho, por exemplo, vou tomar um ano sabático, por exemplo. Como é que você acha que a pessoa pode aproveitar isso da melhor forma? Tipo, estabelecendo uma rotina de estudos e tudo mais? Como você acharia que seria a melhor forma de fazer uma rotina de estudos? Agora, aliás, a família tem que estar presente, né? Uhum. Porque a família estando presente, ela vai ajudar a policiar o filho. Porque às vezes o aluno, ele pensa que o pai é chato, a mãe é chata, porque está pegando no pé, não sei o quê. Não, pelo contrário, está querendo orientar. É a nossa função como pais. A gente tem que orientar, porque o filho não sabe de tudo ainda. Ele ainda está imaturo. Então, é importante a presença da família, é importante, sabe, a família acompanhar e dar diretrizes, entendeu? Agora, a rotina de estudo é primordial. Você tem que focar, principalmente naquelas que você tem mais dificuldades, sem desprezar nada. Eu já tive alunos lá do pré-militar que não passavam no curso. Por quê? Porque focavam só na matemática. Que é o carro-chefe do pré-militar é matemática, né? Aí o que acontecia? Passava na matemática, mas ficava em história, ficava em inglês. Não é assim, a gente tem que pensar no todo, principalmente nas maiores dificuldades. Tempo de estudo, entendeu? Nada de televisão. Verdade, meu pai às vezes me fala muito que na hora que eu vou estudar sempre, que eu acabo dando muito foco para matemática, né? Porque é uma das áreas que eu mais gosto mesmo da matemática, física, mas às vezes eu acabo deixando algumas coisas de lado, tipo a biologia. Mas não pode, né? A gente tem que ter uma visão global da coisa. Então, Danilo, mais alguma coisa a adicionar? Mais alguma pergunta a fazer, Arthur? Não. Acho que por hoje a gente já encerrou as perguntas, né? Mais algum comentário a fazer, Danilo? Se vocês me permitirem, eu vou só mostrar para vocês, vou falar aqui uma coisa interessante, porque eu gosto de pesquisar muito, né? E achei uma coisa interessante eu comentar com vocês, que o desenvolvimento da criança. Então a matemática não começa aqui no ensino fundamental, bem antes, desde quando ela nasceu. Então é importante certas coisas a gente prestar atenção. Por exemplo, são os jogos. Então quando os pais forem comprar um presente para o filho, procura dar presentes que vão ajudá-lo só no desenvolvimento, não é só na matemática, não é em todos os aspectos, né? Então tem os jogos de tabuleiro, quebra-cabeças, né? O tangram. Então são coisas interessantes. Jogos de cartas, né? Até me recordo, né, que em probabilidade, às vezes a gente tem questões jogo de cartas, de baralho, né? Mas, no entanto, ninguém está obrigando o aluno nenhum a jogar baralho. Mas ele está obrigando o aluno a estudar, porque vai cair no vestibular uma questão que envolve o baralho. É diferente você resolver um problema de matemática e ir jogar baralho. É diferente. Então tem aluno que, por causa da religião, acha que aquilo é um obstáculo. Não é, pelo contrário. Deus não espera isso da gente. Deus espera que a gente faça uma evolução cognitiva, uma evolução total. Entendeu? Sim. Então os jogos de cartas são interessantes. O Lego, né? Jogos de dados. Então, são coisas importantes para o desenvolvimento de todos, principalmente na idade de criança, né? Sim. É uma coisa que a gente pratica desde criança, a gente recebe o Lego, é uma coisa que a gente tem desde cedo, né? Então, exatamente. Já acaba aperfeiçoando o estado criativo, né? Geometricamente, né? Você vê que muitas pessoas têm, como eu expliquei o meu colega lá da faculdade, que brigava com o professor de desenho, porque não tinha aquela visão espacial. Se ele tivesse já lidado com jogos que nesse sentido, seria diferente. Sim.
Então, gente, eu agradeço muito por terem acompanhado, por terem nos visto até aqui. Eu gostaria de adicionar que, se vocês quiserem, se inscrevam no canal para poder acompanhar mais vídeos. Nos sigam no Instagram também, SaleCastRJ, tudo junto. E acompanhem também as postagens que o Danilo fizer no Instagram dele, em outras redes sociais. E também pode nos seguir no Spotify, caso queira escutar a versão apenas de áudio do podcast, no qual é SaleCast Resende, tudo junto. Espero ver vocês em mais vídeos. Curta, compartilha e também comente a sua opinião e coisas que nós podemos melhorar. Muito obrigado pelo apoio de sempre e até mais.